Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações para garantir uma excelente aposentadoria. Já pensou em se aposentar com ações? Poder viajar com a sua família, curtir a vida e ainda por cima construir um belíssimo patrimônio. Pois é, essas 3 ações aqui que eu vou trazer para vocês têm um potencial de dobrar o seu capital, ou seja, 100% de alta, e por longo prazo elas poderiam se valorizar fortemente, fora que poderiam também pagar excelentes dividendos para vocês. Mas antes de falarmos sobre essas joias raras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E é claro que ao falar de aposentadoria, todo mundo vem o que na cabeça, né? Se aposentar com o INSS. O brasileiro comum hoje pensa no INSS, que você fica aí tecnicamente contribuindo 30 anos para a Previdência Social e acaba tendo um salário na sua aposentadoria totalmente medíocre. Essa que é a verdade, tá? Enquanto que quando você tem uma carteira de investimento de sucesso, por mais que você não consiga, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, a importância de você investir cedo. Mesmo que você consiga, vamos supor, uma taxa de 12% ao ano, que fica aqui fixada, uma taxa dos títulos públicos federais, já descontando os impostos, né? Tecnicamente, com a Selic hoje aí em 14,5% a 15% ao ano, a gente pode jogar aqui, ó, vai, 11,5% ao ano na média. É o que a renda fixa tende a te trazer, né, no longuíssimo prazo. Claro, com juro brasileiro em 14%. Se esse juro cair, que é muito provável de acontecer, logo aqui a rentabilidade da taxa Selic vai acabar diminuindo, né? E se você tem aí, se você contribuir R$200 para a renda fixa durante 30 anos, ou seja, será um pouco melhor do que o INSS, porque o INSS contribui 30 anos para receber um teto, né? De no máximo aí R$7.000. Na verdade, nunca chega ao teto na prática, né? Você recebe malemar um salário mínimo. Então veja bem aqui que é bem ruim a Previdência Social. Colocando isso aqui em 30 anos, você acumula um patrimônio de R$558.000 com 11,5% ao ano, investindo R$200 no mês, que você conseguiria aproximadamente uma renda de 4 a 5 mil por mês. Perceba que você não seria rico, mas já seria um patrimônio suficiente para você não depender mais da Previdência Social. Mas é claro, né, pessoal, essa rentabilidade é para renda fixa, é uma rentabilidade baixa. E é claro que a gente quer se aposentar com ações. Por que com ações, Pablo? Porque as ações, elas podem trazer rentabilidades muito mais elevadas. Você pode conseguir 20, 30, até mesmo 40% ao ano no longo prazo. Tem muitas ações aqui na bolsa, inclusive vou trazer 3 aqui para vocês, que te trazem uma segurança similar à da renda fixa. São empresas que nunca vão quebrar, empresas que vão sempre existir, vão pagar proventos e vão continuar crescendo e gerando valor para os seus acionistas. E aí imagina se você tem ações desse tipo, geralmente, tá? Geralmente nada é garantido, mas se você fizer uma abordagem, selecionar bem as empresas, comprar barato, é muito provável que você consiga uma rentabilidade de 20 a 27% ao ano durante 30 anos, tá? Então vamos colocar aqui no melhor dos cenários, 27% ao ano. Se você investir R$200 durante 30 anos, olha o quanto que você acumula de capital. 13,1 milhões apenas investindo R$200 no mês, com 27% ao ano em 30 anos. Isso já te traria uma renda, veja aqui, ó, um pouquinho na calculadora, né? Pra gente não fazer de cabeça. 13 milhões mais 1%, você ganharia 130 mil no mês, né? Multiplicado aqui por 12, 130 mil por mês de renda bruta. Claro que você vai pegar uma parte para continuar reinvestindo e girando na sua carteira, você já ganharia, né, 1,5 milhão tecnicamente por ano, que é um yield bem alto, né? Você está tendo aí uma rentabilidade bem expressiva nesse tamanho de patrimônio. Aí olha que legal, se você faz a lógica dos 4%, que você... Por que 4%? Porque a inflação média no Brasil
fica de mais ou menos 4,5% a 5% ao ano. Então a gente coloca sempre abaixo da inflação para poder sacar com segurança o nosso dinheiro. Então você põe aqui, ó, mais 4%, você vai poder viver com 520 mil por ano. Se você pega aqui 520 mil por ano e subtrai por 12, você terá uma renda livre para gastar de R$ 43.333. Isso investindo apenas 200 por mês. Pablo, mas 27% ao ano é real? É real. Eu já vou trazer aqui para vocês algumas das ações que trouxeram essa marca. Mas, você quer ficar na média, nem 20 nem 27, coloca 22, tá? 22% ao ano, que dá para ficar aqui numa rentabilidade menor. Ainda assim, você acumula 4,7 milhões de reais. Então, que já traria para você uma renda de 40 mil no mês, já tá ótimo, né? Se você vê com 10, 11, também já está muito bom. Então perceba aí, né, que todos esses cenários superam a renda fixa, mesmo que você dê aí, mas aí já é ruim, tá? Dá para você conseguir mais que 15% ao ano. Mesmo com 15% ao ano, olha lá, R$ 1 milhão investindo R$ 200 no mês. Então você tá vendo que dá para ficar rico com ações, desde que, claro, né, você constitua uma carteira boa, com boas empresas e que paguem bons dividendos. 15% ao ano é o cenário base, mas na prática você vai conseguir mais. Por exemplo, a primeira ação aqui dessa lista é o Banco Itaú, que desde o Plano Real, pegando lá desde os anos de 1997, tá? Pra gente fazer uma comparação justa com as outras ações que eu vou trazer aqui para vocês. Será que o investidor se aposentou com ações do Itaú ao longo prazo? Bom, vamos olhar aqui, ó. Separei um documento aqui para vocês que já compila a análise dessa ação no longo prazo. Eu consegui aqui, né, pegar no aplicativo, super recomendo para vocês, pessoal, o Hub3. Por que o Hub3, tá? O Hub3, ele vai pegar a cotação nominal já ali, né, com os efeitos necessários, sem ter essa questão de desdobramento, sem ter essa questão que altera, porque a do Google, ela é alterada, então não é real, né? Então, consequentemente, ali vai do ano de 1997, a ação do Itaú custava ali, vai, seus 35 a 40 centavos. Pegando ali, a gente tá pegando desde os anos 2000, né? Vamos analisar desde os anos 2000, para ficar aqui uma base de comparação mais justa. 26 anos no tempo. Qual coisa a gente perpetua essa rentabilidade por mais 4 anos? Pegando aqui o Itaú hoje a R$ 41,00, dividindo por 0,52, o Itaú ele se valorizou 7.784% numa lupa de 26 anos no tempo. Se você coloca uma taxa de rentabilidade nisso aqui pela taxa equivalente no Excel, você vai fazer o seguinte, né? 7.700% de rentabilidade numa lupa de 26 anos, você teve só com alta na ação 18,24% ao ano. Agora, quando você joga o efeito do reinvestimento dos dividendos, o Itaú pagou na média uns 6,5% a 7% ao ano de yield, você teve 25,24% ao ano na média, desde o Plano Real. Então vamos supor que você tenha conseguido por 30 anos isso investindo R$200 por mês nas ações do Itaú. Olha quanto que você teria acumulado. Olha isso aqui, ó, 9,2 milhão. Se você tivesse aportado R$400 por mês, nem 200, tá? Vamos por aqui R$400 por mês. Você teria acumulado 18,4 milhões de reais. Perceba que já é uma fortuna bem significativa para uma pessoa que está aportando apenas R$400 no mês, que é tecnicamente um valor considerado baixo, né? Hoje, assim, pelo nível de investimento que você consegue fazer crescendo a sua carreira. Então, você vê que é um bom aí, né? Uma boa rentabilidade, digamos. E com 18 milhões já gera uma renda bem substancial. E, Pablo, qual seria hoje o retorno embutido na ação do Itaú? Para mim, o Itaú está barato, cotado abaixo do preço sobre lucro médio. A média dele é ser cotado em 13, ele está por 9 com a projeção de lucro. Ele tem potencial de alta de mais de 60% na ação. Quando a gente considera, vamos já aqui direto ao ponto, né? Pega aqui, ó, 1 menos o payout. Se o Itaú continuar repassando 50% do lucro para o acionista na forma de proventos, ele tiver um ROI médio de 20% ao ano, é provável que ele cresça uma taxa de 10% ao ano na média. Então, somado com um provento médio na faixa de 0,75% e mais uma taxa de reaplicação, no cenário mais conservador, o Itaú poderia te trazer daqui para frente 20% ao ano. Só que aqui eu não estou considerando re-rating, não estou considerando valorização das ações. Se eu colocar que o Itaú vai se valorizar pelo menos em linha com a inflação, uns 6% ao ano na média, você pode supor aí que o Itaú vai te dar aqui, ó, de rentabilidade pelo menos uns 26% ao ano para os próximos 30 anos. Perceba que já é, né, uma rentabilidade interessante. Se você encurtar o período, você pode conseguir até mais, uns 30, 35. Quanto mais alonga o prazo, menor a rentabilidade, porque aí, né, a gente considera desde quando acontece uma crise, uma alta, uma baixa,
compilando como um todo, a rentabilidade fica uma só. Então perceba que é uma ação de qualidade que vai te trazer bons dividendos, não vai te dar trabalho e ainda pode trazer aqui uma alta nas ações, né? Já que está barato, a média dele é 3 vezes de PL, então a ação ainda poderia te esticar pelo menos até uns R$60. Você tem esse potencial de alta na ação. Inclusive na carteira do canal eu tenho o Itaú, né? Ele representa aqui a minha segunda maior posição da carteira, quase 30% da carteira, e por consequência eu posso, ao longo prazo, ir aumentando as posições no Itaú, olhando aí por essa perspectiva de aposentadoria e uma boa rentabilidade. Segunda ação aqui da lista, agora entrando no setor energético, as ações da Engie Brasil. A Engie Brasil foi uma ótima geradora de retorno. Se eu pego desde o plano real, claro, dá para você pegar o aplicativo Hub3, eu não compilei aqui a Engie, tá? Mas se você abrir lá o Hub3, muito simples, basta você instalar o aplicativo via Play Store, você pode pesquisar Engie 3. E salvo engano, tá? Posso estar errado, mas salvo engano, a Engie custava também abaixo de R$2 a R$1 antes do plano real. Então se você pega aqui ó, nos anos 2000, a Engie custava 72 centavos a R$1 era a ação, né? Tô pegando agora nesse momento aqui no Hub3. Consequentemente, pessoal, né? Acessei pelo celular aqui, dá uns 75 centavos a R$1. Se você coloca o preço da ação hoje a R$34 de Engie Brasil, R$34 dividido por 80 centavos, 72, né? Pegando aqui desde os anos 2000. Então, ó, se você coloca aqui 72 centavos, a Engie se valorizou 4.622%. Então, ó, quando você coloca aqui, ó, em taxa anual composta isso, só de valorização. Eu nem tô jogando aqui, né, o dividendo que a gente já vai tratar já já. A Engie deu pro acionista 15,56% ao ano só de alta. Se você coloca dividendo aqui na conta, a Engie Brasil te proporcionou. Qual que foi a média de dividendo aqui da empresa no longuíssimo prazo? 6,34% ao ano. Então você soma isso aqui com o yield, olha que legal. Você teve aí quase 22% ao ano na média. Nossa, Pablo, deu bem menos que o Itaú, mas pessoal, a ação de energia tende a dar menos. Principalmente porque o setor energético, ele é um setor muito previsível, né? Muito previsível. Então você não vai ter rentabilidades altíssimas nesse setor, porque ele é previsível. O mercado já sabe como funciona o setor elétrico, é um setor regulado, não sofre crise. Então é normal, pessoal. Setores que não sofrem crise, você vai ter uma rentabilidade menor. É diferentemente do setor bancário, o Itaú e, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil vão te dar mais rentabilidade. Porém, eles são mais arriscados, né? São suscetíveis a crédito, são suscetíveis a Selic, né? A queda no resultado fortemente. Então perceba que o setor de energético não funciona isso. Mas você vai ter previsibilidade. E a Engie deu quase 22% ao ano na média. Então você teve isso com qualidade, né? Sem ter trabalho, em 30 anos. Então você conseguiu 9,4 milhões de reais. Perceba que também aí para o investidor que não tem tanto conhecimento, para o investidor que não quer ficar acompanhando o mercado toda hora, não quer ficar se matando de estudar, pode ser uma opção plausível. Será que hoje a Engie está barata? Não está de graça, mas seria uma ação comprável ao meu ver, tá? Nada de recomendação. Claro, por 15 vezes de PL, mas a Engie é precificada em mercados mais eufóricos por 20 a 23 vezes. Então você teria aí um potencial de valorização de pelo menos 40% para as ações retomarem aqui para o seu pico histórico. Então perceba que Engie já é mais precificada pelo mercado naturalmente porque é uma empresa de muita qualidade. Tem um alto ROI, né? Retorno sobre patrimônio líquido e uma dívida líquida controlada. Por quê? Nossa, Paulo, 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, mas sempre o setor de energia é previsível, né? Ele consegue prever a sua receita. E a Engie, por mais que seja uma empresa de geração, ela cresceu uma taxa muito confortável. Então, se você coloca aqui, ó, 1 menos payout, qual que é o payout médio da Engie hoje? Payout médio fica aqui em 60% a 70%. Vamos colocar 60%, né? Até porque 80% é o payout bem alto. Se você joga um ROI na faixa de 17% ao ano, é provável que ela cresça uma taxa de 6,8% ao ano. E você coloca isso aqui com yield, né, de 6% ao ano, você tem aí quase 14%. Aí você reinveste isso aqui, né, a uma taxa de 3 e supondo um re-rate na ação no longo prazo, você pode supor que a Engie te gerará 20% ao ano na média. Perceba que é sim uma boa oportunidade. No pior dos cenários, ela tiraria 17, mas pessoal, isso você tá querendo demais, né? Porque assim, veja bem, é um setor imprevisível, que não vai te dar trabalho, é aquele setor que não tem ciclicidade. Não depende de Selic, não depende de cenário macroeconômico. O investidor que é iniciante pode ser muito bom. Então é uma boa empresa. Eu fico de olho em Engie, mas não neste patamar de preço, tá? Eu, por ter ali um conhecimento mais aprofundado, ter mais tempo de mercado, eu prefiro a Engie abaixo dos 25 até 28 reais, que aí seria um preço
bem interessante para eu ficar de olho, porque a rentabilidade aumentaria bastante, né, em função do meu preço de aquisição. Poderia trazer mais de 25% ao ano, a depender do preço que você paga. Então, se for para escolher Itaú ou Engie, hoje eu prefiro o Itaú, porque ele está com PL mais baixo, tendo uma qualidade bem parecida com a da Engie Brasil, por mais que não sejam setores ali completamente comparáveis. E por fim, pessoal, ficamos com a última aqui da lista e, claro, a mais barata de todas, tá? A melhor a gente deixa pro final, as ações do Banco do Brasil. Não tem jeito, pessoal. O Banco do Brasil, para mim, dessa lista aqui, ele é o mais barato de todos, o que mais tem potencial de gerar rentabilidade. Claro que a qualidade dele é inferior, tá? Inferior à da Engie Brasil e inferior ao do Banco Itaú. Então você vai ter mais volatilidade, tanto que o drawdown do Banco do Brasil tende a ser alto. O que é o drawdown, Pablo? É a queda máxima em relação ao seu pico. Perceba que o Banco do Brasil, ele tem uma volatilidade alta, porque ó, quedas acentuadas de 40%, você derrete metade do seu capital em poucos meses. Por quê, Pablo? Porque ele é muito voltado ao agronegócio, né? O agronegócio é cíclico, depende de commodities, soja, milho, depende aí, né, de custos de fertilizantes. Então, se o agro estiver indo ruim, o Banco do Brasil vai mal e vice-versa. Se estiver indo bem, também vai bem. Mas também são 3 pontos que deixam a ação do Banco do Brasil extremamente volátil em comparação ao Itaú, por exemplo. Qual é isso? O que é isso, Pablo? Ele é estatal, é um banco do governo, então a volatilidade nas estatais tende a ser maiores por medo de interferência política. Outro ponto, agronegócio e Selic, né? Uma Selic alta pode jogar a margem financeira e o custo de captação do Banco do Brasil nas alturas, e aí pode fazer com que o resultado despenque. Porém, por ele ser uma ação teoricamente mais arriscada no sentido de volatilidade, porque o Banco do Brasil nunca vai quebrar, né, pessoal? Um banco aí, né, tecnicamente sistêmico no Brasil, o mais sistêmico de todo. Ele até supera o Itaú, tá? Em sistêmico. O governo jamais deixaria o Banco do Brasil quebrar, até porque se o Banco do Brasil quebrasse, o Brasil inteiro já iria, acabou, tá? Não teria salvação. Então aí, né, por consequência, o Banco do Brasil, ele é sistêmico. A única questão que você vai ter que suportar aqui no Banco do Brasil é a volatilidade, porque tem períodos que a ação cai bastante. Porém, se você é um investidor paciente que tem mais estômago, você vai se aproveitar. Hoje a ação teria um potencial de alta mais elevado em relação ao Itaú e à Engie Brasil. Se você pega aqui o Banco do Brasil, ó, o múltiplo médio em relação ao múltiplo atual, a ação do banco poderia simplesmente dobrar de preço, se valorizar mais de 100% na cotação, trazendo uma rentabilidade expressiva. Inclusive o dividendo do Banco do Brasil, se você está trabalhando aqui na tese de recuperação, o banco sempre pagou bons proventos, uma média de 9 a 8,5% ao ano no longo prazo, esperando o Engie e Banco Itaú. Se você pega aqui ó, a perspectiva da recuperação do lucro do banco, olhando para o ano de 2028/2029, o banco poderia estar avaliado por um PL na faixa de 3 vezes. E se você coloca 1 dividido por 3, vezes um payout de 45%, o Banco do Brasil poderia te pagar 15% de yield. Então olha só que o yield do banco poderia ser bem alto, principalmente para você que trabalha com a tese de recuperação. E claro, pessoal, quando a gente pega Banco do Brasil desde o Plano Real, ele deu mais retorno do que todas as outras aqui. Basta a gente acessar aqui o documento, né? Perceba aqui, ó, mesmo com a queda das ações, mesmo com a queda, tá? Vamos fazer uma comparação em relação ao seu topo histórico depois. A ação do Banco do Brasil se apreciou, pegando aí, ó, desde o Plano Real, a ação custava 22 centavos. Essa era a ação do Banco do Brasil na época, né? 22 centavos mais ou menos. Então a ação se valorizou 9.800%, superando até mesmo a valorização do Itaú. Então perceba que não necessariamente uma empresa de mais qualidade vai te trazer mais retorno, porque tudo depende do preço. Se uma ação que tem uma qualidade inferior está muito barata, ela pode te dar mais retorno do que a ação de qualidade que, consequentemente, você acha que vai dar mais. Então não é tão simples quanto parece aqui a conta, né? São dados, não há como discutir com dados. Então a gente pega aqui, ó, 9.800% de rentabilidade, numa lupa de 26 anos no tempo, o Banco do Brasil deu 19,33% ao ano na média só com valorização. Porém, ele pagou um yield médio na faixa de 9% ao ano. Então, o Banco do Brasil deu, mesmo com a queda recente, 28% ao ano na média, superando Itaú e superando a Engie. O que acontece, Pablo, se eu tivesse 28% ao ano desde o Plano Real, investindo R$400 por mês? Olha o patrimônio aqui, ó, 32,3 milhões de reais. E detalhe que o banco está na baixa. Quando ele chegou em alta, vocês terem noção, a valorização chegou a 14.000%. Então você coloca aqui, ó, 14.000% de alta, quando o Banco do Brasil chegou ali quase a R$30, você teve, né, somando aí
21,22 mais 9, o Banco do Brasil chegou a dar 30% ao ano na média. Então esse investidor viu o seu capital se transformar no topo histórico do banco, em aí aos mesmos 30 anos no tempo, né? 30% de rentabilidade, ele viu transformar em 48 milhões. Agora, ele, como o Banco do Brasil desabou, o patrimônio caiu para 32 milhões. Mas perceba aí, né? É um efeito composto que, tecnicamente, você nunca vai mais ter prejuízo na empresa, porque você já ganhou tanto dinheiro que, mesmo a ação caindo 50%, você ainda tem dinheiro. Então, perceba, né? É interessante. Olhando para o longo prazo, perceba que o efeito compound, né? Que é aquele efeito de composição, vai acontecendo no seu portfólio. E demora um tempo, mas você vai vendo que conforme aportes, olha isso aqui, ó, R$400 por mês em Banco do Brasil, 30% ao ano te transformar em 48 milhões. Você tem noção disso aqui? Se você tivesse investido, vai, R$1.000 em Banco do Brasil, tivesse poder aquisitivo um pouquinho maior, vamos supor, né? Aí você teria transformado em 121 milhões. Pablo, eu não tinha aporte mensal, porém eu aportei aqui 15 mil de uma vez em Banco do Brasil e deixei lá parado por 30 anos. Olha só o que virou aqui, ó, 39 milhões. Então perceba, né? É importante que você aporte de início, que você já tenha um capital para que você consiga multiplicar no longo prazo. E claro que chegando lá no futuro, você terá uma boa renda passiva, tecnicamente, né, boas empresas que vão te proporcionar bons resultados e geralmente as ações superam tanto a inflação, renda fixa e batem todos os índices de mercado. Existe alguma espécie de ativo que supera as ações? Existe, as criptomoedas. Porém, as criptomoedas são bem mais arriscadas. Então, se você coloca a relação risco-retorno, compensa você ter um risco quase que zero em ações e ter uma rentabilidade pelo menos parecida ou próxima, né, com a de criptomoedas. Por isso que não é só a rentabilidade que importa, tem que ter segurança e qualidade também. Porque não adianta nada se conseguir 40%, 50%, 60% ao ano, se você correr um risco gigantesco, né? Um risco sistêmico que poderia ter te falido, tirado você do jogo. Não é assim que funciona. Você tem que aliar tanta segurança para que você permaneça no jogo por bastante tempo e você consiga uma boa rentabilidade no médio e longo prazo. Então essas são 3 ações aí que eu acredito que mesmo com a alta da bolsa ainda estão baratas. O Itaú tá barato, Engie Brasil é a mais cara aqui da lista, mas ainda é comprável, né? Digamos assim, nada de recomendação. E o Banco do Brasil, para mim, é que tem mais margem, né? Então, ultra barata Banco do Brasil, barata Itaú e cara seria a Engie Brasil. É a única que pelo menos eu não aportaria. E o Banco do Brasil hoje representa, claro, a maior posição da minha carteira, né? Superando o Itaú. Ele fica com a primeira maior posição. Só não estou comprando mais porque eu estou fortalecendo mais um pouco aqui do Itaú, de outras ações. Depois que eu bater minha meta, eu posso aqui voltar a comprar o Banco do Brasil. Queria muito que o banco viesse para baixo de R$20, tá? Porque aí seria uma baita pechincha, pessoal. Tecnicamente, comprar Banco do Brasil abaixo de R$20, eu poderia ainda subir ainda mais minha rentabilidade, olhando para o médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem quais ações que vocês investem e se vocês estão nessa trajetória de aposentadoria. Em particular, eu estou nessa trajetória, acredito que vou alcançá-la, porém, vai demorar sim um certo tempinho para isso acontecer. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!